estratégia do Mano, o entendimento do Mano, na minha opinião, foi melhor que a do Felipe. Porque, como você falou, você ser vacinado é você ter um entendimento de quê? Só um minutinho, deixa o like, se inscreva, compartilhe, ative a notificação do sino, é muito importante para o nosso crescimento. Segue o vídeo. Felipe Luiz já era para estar vacinado contra o Mano Menezes, professor? Cláudia, é difícil, né, cara? Porque são contextos diferentes, times diferentes, mas tem um parênteses aí, né, muito bem colocado por você aí, que eu vou falar agora. O Mano talvez seja aqui no Brasil um dos treinadores que mais saiba jogar contra o Felipe, né? Ele criou muita dificuldade, ele venceu o Flamengo, né, naquela fase muito boa do Felipe, ele foi quem venceu o Flamengo, né? Ele sempre trouxe muita dificuldade para o Felipe, né? Por quê? Porque o Felipe, na minha opinião, ele mantém um padrão, e ele fala isso, né, das convicções dele, ele sempre mantém essas convicções. Então, quem está do outro lado tem mais ou menos, cria mais ou menos um antídoto, né, para enfrentar. E hoje, como o Léo falou aqui anteriormente, o Grêmio vir para o Maracanã na situação que está, né, um momento muito ruim, pegar um Flamengo que vem de 8, a tendência é todo mundo falar, vai ser 6, vai ser 5, vai ser 4, né? Ele vem o quê, gente? Vamos nos proteger. Vamos ficar aqui, vamos levar bolada, vamos entender a situação. A estratégia do Mano. A estratégia do Mano é ruim para um Grêmio tão grande como é? Sim, é. Mas para o momento é perfeito. É perfeito. Por quê? Como foi falado, o Grêmio saiu ontem, o Flamengo sai com empate como se tivesse sido derrotado e o Grêmio sai com empate como se tivesse vencido. Porque os momentos são diferentes. Então, a estratégia do Mano, o entendimento do Mano, na minha opinião, foi melhor que a do Felipe. Porque, como você falou, você ser vacinado é você ter um entendimento de quê? É o que eu falei no início da live, não para ter razão, gente, mas olhando o cenário, todas as equipes, até Palmeiras, né, que estão no Cruzeiro, que estão na ponta da tabela disputando com o Flamengo, não perder para o Flamengo é grande resultado. Porque os caras vão bater no peito e falam, não, cara, fizemos um grande jogo e tal, pô, o Flamengo é líder e tal. Não perdeu, tá bom. Se empatar é bom resultado. Não precisa sair a louca. E o Flamengo não. O Flamengo, na cabeça de todo mundo hoje, do cenário da mídia e tudo, o Flamengo tem que apertar o adversário, chutar a bola no gol, bola na trave, o goleiro melhor em campo, e isso não vai acontecer sempre. Então, quando você tem esse equilíbrio, essa leitura, você consegue fazer um jogo um pouco mais equilibrado, né? E o Flamengo ontem fez um jogo, não foi um jogo ruim, o Flamengo não jogou mal, o Flamengo fez um jogo ok, mas podia mais. Podia ser mais rápido, podia ser mais acelerado, tem um pouquinho mais de faca entre os dentes, né? O Flamengo ontem jogou para mim numa soberba, vamos dizer assim, de um 8-0, semana toda todo mundo falando, e para mim o pior, dias de treinamento, semana aberta, e você olha para o campo, qual foi a coisa nova que o Flamengo colocou em campo? A nível tático, a nível de ideia? Para mim, nada. Só trocando atletas e algumas trocas para mim. A retirada do Pedro, a entrada do Everton Araújo, a não colocação de início do Vinha. Minha opinião e meu gosto, tá? Não estou dizendo que errou, mas para mim não faz sentido. O Bruno Henrique, para mim, ele é um atacante, né? Um centroavante, quando eles botam de centroavante, improvisado. O Bruno Henrique é extremo. Então, ele hoje tem um atacante. E por que não, para mim, para botar de atacante, Léo, não sei se você concorda, e sumiu da mídia, é o Wallace Ian. Para tirar um Pedro e botar um atacante, não é o Bruno Henrique, é o Wallace Ian. Com o maior respeito. Porque conhece muito mais a posição que o Bruno Henrique. O Bruno Henrique é um cara improvisado. Não joga mal, tá? Mas o Bruno Henrique vem mal em vários jogos. Então, na minha opinião, por que não o Wallace Ian ontem? No lugar de um Pedro, já que ele queria tirar o Pedro, porque eu não entendi que o Pedro não fazia um jogo ruim. Enfim, são ideias que às vezes você tem que sair. Porque se olha o Flamengo, todo jogo que o Bruno Henrique está fora, independente do jogo, você fala assim, Bruno Henrique vai entrar. Bruno Henrique vai entrar. Todo jogo ele bota o Bruno Henrique. Ou bota de início ou troca. Ou bota de início e troca. O Alacian, que foi um cara que foi bem no Mundial, chega do Mundial bem, tem aquela intercorrência do pênalti, a partir do pênalti, o Alacian meio que sumiu da lista. E o Felipe, isso é característica do Felipe. Alguns jogadores do nada desaparecem, você não vê mais o nome do cara. Aí depois, 4, 5, 6 jogos depois, o cara aparece de novo. Isso, da minha opinião, não é bacana. Não é bom. Enfim, cara, são algumas ideias, algumas coisas que eu penso que não batem. E aí eu não sou dono da razão.
Quem está lá é o Felipe, quem está no dia a dia é o Felipe, quem treina é o Felipe, eu não vejo treino nenhum. Eu tenho que falar das dinâmicas que eu vejo dos jogos. E até dentro disso, né, seguindo na mensagem da Cláudia, professor, sobre esse embate, né, entre o Felipe Luiz e o Mano Menezes. Taticamente, o Mano deu um nó tático no Felipe, ou não teve nada disso? Foi muito mais o Flamengo, mesmo como equipe, né, que não fez o jogo como vinha fazendo nos últimos confrontos, diante do Vitória, do próprio Internacional, professor. Léo, eu não vejo nó tático porque você olhando o jogo, você viu uma equipe do Grêmio só se defendendo. Mas o que eu vou falar? A estratégia do Mano foi melhor que a do Felipe. Porque a estratégia do Mano foi muito bem cumprida. Não teve um nó tático de, não, o Mano entrou com 3 zagueiros, botou um ponta na lateral, meteu um atacante aberto em cima do lateral tal, empurrou. Não teve nada disso. Mas uma estratégia muito bem definida. O Mano, depois do Flamengo 8, né, do Vitória 0, deve ter passado a semana. Gente, se a gente não for intenso, se a gente não tirar a bola dos caras, se a gente não guerrear, se a gente não fizer um jogo físico, se a gente não fizer um jogo inteligente, nós vamos perder, e nós vamos perder feio no Maracanã. Ele, na minha opinião, ele foi criando essa estratégia dentro da cabeça dos caras e os caras cumpriram. Então, não foi um nó tático, mas foi uma estratégia muito bem desenvolvida pelo Mano Menezes. Ah, Marcelo, você gostaria do Flamengo jogando desse jeito? De jeito nenhum. E eu acredito que nem o torcedor do Grêmio, nem os jogadores de Grêmio, nem o próprio Mano estão felizes com o tipo de estratégia, mas que teve que ser usada naquele momento. Porque senão ele ia correr um risco muito grande. Então, é entender os momentos da sua equipe, contra quem você vai jogar, e não falar assim, nós somos assim, vamos para cima, isso aqui é Grêmio. Esquece isso, Léo. Esquece isso. No final da noite, no último jogo, eu estava vendo assim meio rápido, não consegui ver o jogo todo, o Vasco faz 3-1 hoje contra a pior equipe do campeonato. E deu sorte de não perder. Deu sorte de não perder o jogo. O final do jogo foi triste. Era mais para o Sport até empatar e talvez até virar do que o Vasco sair vencedor. Por quê? Porque o Sport mudou a estratégia e o Vasco... Cara, o Vasco, Léo, não sei se você pegou o jogo, a bola chegava na área, os jogadores do Vasco não tentavam nem construir. Dava um chutão para frente, o Sport pegava a bola e vinha para cima do Vasco. Ou seja, o Sport mudou a estratégia, o Vasco não teve leitura, então a sua estratégia foi ruim. Então, olhando para o jogo de ontem, a estratégia do Mano, não vi um nó tático, mas a estratégia que foi colocada para o Grêmio ontem, para mim, foi muito bem executada pelo Mano e seus atletas. Boa, bacana, né? E realmente foi, isso que o senhor fala, né, professor, sobre essa questão do Grêmio realmente vir se defender no Maracanã. Estava claro, o próprio Volpi no final da partida, ele fala sobre isso. A estratégia, né, que o professor montou, a estratégia que o professor passou durante a semana, ela foi muito bem executada no Maracanã. E ficava muito claro isso, né? A proposta do Grêmio era perder de pouco. Que isso, Léo? Tá desrespeitando o Grêmio? Não. Era falado por gremistas, né, por jornalistas realmente que cobrem o Grêmio, né, usaram termos até fortes, né, o Grêmio, né, vai para o Rio de Janeiro C, né, acho que vocês imaginam mais ou menos, né, o que o cara falou, né, totalmente ali com medo, né, realmente de ser goleado pelo Flamengo, pelo momento do Flamengo e pelo momento do Grêmio. E às vezes até o momento mais do Grêmio do que o do Flamengo. O Flamengo já vem algumas temporadas muito forte. O Grêmio vem muito mal essa temporada. Passa treinador e não consegue se ajustar, não consegue ser uma equipe competitiva, né? A formatação desse elenco com estrangeiros de qualidade bem normal, onde você encontra aqui no Brasil jogadores com muito mais capacidade do que os estrangeiros que o Grêmio trouxe, né? Uma montagem totalmente desequilibrada, né? E está surtindo efeito, né? É nesse Grêmio que não consegue andar, né? Passa treinador, né? E não consegue fazer o Grêmio jogar, não consegue realmente fazer essa equipe ser competitiva. Então, de certa maneira, a estratégia, concordo com o professor, a estratégia realmente encaixou, entrou. O Flamengo teve dificuldades, né? Poderia ter criado muito mais oportunidades, né? Diante do domínio que o Flamengo teve em todo o jogo, ele teve a bola nos pés, poderia, como o professor disse muito bem, ter acelerado, né? Ter realmente feito um jogo bem mais vertical, né? Ter empurrado mais essa equipe do Grêmio para trás, né? E ali ter conseguido ter aberto ali 2 gols, eu acho que já seria, né, uma vantagem muito boa, né, e que forçaria tranquilamente o Grêmio a ter uma outra postura, né? Mas um empate realmente amargo, né, frustrante no Maracanã, que acaba, de certa maneira, dando muito mais moral aí para o Grêmio, né? Deixa eu dar um bom dia para o meu camarada Márcio Galóis,
né? Um grande abraço para você, muito bom dia, meu parceiro Eduardo Gonçalves, meu parceiro Silvio. Pode falar, professor, fica à vontade. Nossa, desculpa. O Márcio botou essa aí, o respeito, professor. Nós temos o mesmo pensamento, Márcio. É uma ação covarde, sim, é uma ação covarde, mas dentro do momento do Grêmio, ela é necessária. Entendeu? Eu tenho certeza, cara, que aí falando, né, como treinador, nenhum treinador quer. Peraí. Não esqueça de deixar o like, se inscrever, compartilhar e hype também os nossos vídeos. É muito importante para o nosso crescimento. Nos ajude a chegar a 14 mil inscritos. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Saudações. Até a próxima.